A Maria Fernanda, em uma pergunta anterior, queria saber como criar melhores histórias de usuário, e eu recomendei a técnica dos 3 Cs. Neste vídeo, eu vou falar sobre 5 características que toda boa história de usuário deve ter. No desenvolvimento ágil de software, uma história de usuário representa em linguagem natural o que o usuário faz, do que ele precisa e por quê. Tudo isso de maneira simples e concisa. Apesar de ser uma técnica amplamente utilizada no desenvolvimento ágil de software, muitos adeptos não se atentam a algumas de suas características fundamentais. É necessário ter consciência dessas características para que se possa fazer melhor uso das histórias de usuário e aumentar sua efetividade. Então, histórias de usuário são incompletas por definição. Uma boa história de usuário não deve ser completa e com detalhamento suficiente para que os desenvolvedores não precisem de mais detalhes. Pelo contrário, ela deve encorajar os desenvolvedores a pedirem mais detalhes ao cliente e ao Product Owner, enfatizando a comunicação entre eles. Histórias de usuário podem ser decompostas em outras histórias. Não há problema algum em decompor uma história em 2 ou mais. Isso é natural e está dentro do processo iterativo. À medida em que uma história se torna prioritária e se aproxima o momento em que ela vai entrar no sprint, ela é mais bem entendida e detalhada. Em alguns casos, é normal que a história seja dividida em outras. Histórias de usuário devem ser escritas pensando-se nos diversos perfis de usuários. Existem diversas técnicas que contribuem para um melhor conhecimento do usuário final. A mais utilizada nos processos ágeis é a criação de personas, um arquétipo de usuário que representa um grupo de usuários reais. Essas personas são utilizadas como referência para o desenvolvimento das funcionalidades. Além de melhorar o conhecimento sobre o usuário final, as personas são úteis para a construção de software com alto grau de usabilidade. Nem tudo deve virar uma história de usuário. As histórias não são a única forma de documentação e entendimento dos requisitos. Podemos elaborar outros artefatos, como diagramas, protótipos, casos de uso. Tudo isso de acordo com a necessidade do projeto e do cliente. Não existe uma regra geral e cada caso é um caso. É preciso entender bem qual o propósito de cada artefato e em qual situação cada um deles será utilizado. Os elementos de interface com o usuário, sempre que possível, devem ficar de fora das histórias. Uma história de usuário representa a especificação de um requisito, ou seja, um problema do cliente que os desenvolvedores devem resolver produzindo um software. É bastante comum que o cliente queira misturar a especificação do problema com a da solução. Isso deve ser evitado, pois as histórias devem focar o máximo no problema. A solução deve ser proposta pelos desenvolvedores.